Olá, meu nome é Rita de Cássia Teixeira da Silva, sou psicóloga e nesse momento eu gostaria de compartilhar algumas dicas para as mamães que estão em casa com seus filhos, muitas vezes perdendo a paciência, se estressando, porque criança, por melhor que seja, por mais amada, mais abençoada que seja, ela muitas vezes, por serem muito elétricas, e nós não estamos acostumados a viver essa intensidade que é o isolamento social, temos muitas vezes nos estressado. Portanto, eu gostaria de passar algumas dicas como psicóloga e como avó. Por quê? Eu estou em isolamento social com meu neto. Ele é uma criança de 8 anos, normal, saudável, que brinca, que pula, que fala, que pergunta. E no início eu fiquei meio sem saber o que fazer. Meus filhos já são bem adultos e eu tive que relembrar como é criar uma criança sem muitos traumas, principalmente por ele não estar com a sua mãe. E aí, no início, ele estava meio sem regra, meio sem limite, brincando, jogando, querendo jogar videogame, até que eu vi que não estava certo. Que nós precisamos criar umas estratégias, criar ambiente para que possamos viver normal dentro de casa. Com horários de escola, com horários de brincar, com dias. E aí, embora eu seja avó de Samuel, mas foi impossível não pegar técnicas da terapia cognitivo comportamental, que fazer uma agenda para que ele pudesse seguir. Dentro da rotina dele, não é nada programado, nada aquele esquema rígido, que temos que acordar 8 horas, fazer isso, aquilo. Não, eu peguei a rotina dele, as características dele e fiz a sua agenda. Respeitando também os dias da escola, pegando a agenda da escola para que cada dia nós estudássemos a matéria que ele estaria estudando na escola. E fiz a tabela que está aqui atrás, vocês podem ver, colocando os dias, para que ele... No início foi assim, eu fui falando e mostrando para ele o que a gente tem que fazer. Nada de horário rígido. De manhã, tomar café, fazer atividade física, ver uma televisão. Aí depois do almoço, descansar um pouquinho, estudar. É matemática, é português. E fui fazendo. Porque ele queria jogar videogame todo dia. Muitas vezes ele ficava triste, falava, vó, eu estou entediado. E aí a gente foi colocando atividades, à tarde estudando, e cumprindo todas as atividades bonitinhas. Claro que a criança tem que ser reforçada, tem que receber elogios. No caso dele, botei estrelinhas. E agora não tem estresse. Ele chega, vó, que dia é hoje? Hoje é segunda-feira. Eu não posso jogar videogame, né? Não, videogame é sexta-feira depois da aula de inglês. Sábado e domingo liberado. E aí tem sido muito mais fácil trabalhar dessa forma. Eu sei que seguir uma agenda dessa vai depender da idade da criança, do seu entendimento. Porque se for muito pequenininha, se ela não sabe ler, a agenda vai ser para a mãe. Mas quando ele é maiorzinho, ele entende e acaba ele mesmo interagindo com a sua própria agenda. E ao final da semana, ele pergunta, vó, qual é o meu brinde? E aí, claro que eu dei essa responsabilidade para a mãe, para o pai, e dá o brinde que quiser. É claro que não é nada,
de dinheiro, pode ser um carinho, pode ser uma pizza, pode ser o que for que a criança quiser, um elogio, qualquer coisa, desde que a criança entenda que ela está recebendo aquilo pelo seu comportamento. E aí, com certeza, passaremos mais algum tempo, espero que não seja tanto, até que elas voltem ao normal, que volte à escola, sem grandes estresses, tanto para a criança, porque ela se entedia, quanto para os pais, que eles se estressam. E aí a gente tem que entender que nós sabemos, nós adultos sabemos, por que está acontecendo tudo isso. Muitas vezes ficamos nervosos, tristes, estressados, mas entendemos que é necessário. Para a criança, mesmo que ela entenda que tem um vírus aí, que pode ficar doente, que está matando pessoas, mesmo que ela entenda, muitas vezes ela não consegue elaborar o seu tédio, a sua ansiedade, e acaba respingando na mãe, no cuidador, na avó. E a gente precisa ter mais paciência com as crianças. Então, vamos fazer uma agendinha bonitinha, ele vai ler e ele vai seguir, ok? Depois vocês me contam se vai dar certo.